tá aparecendo, né? A imagem dele não. Boa noite a todos. Esse é mais uma live do projeto Em Branco Preto Jornal, contudo, com uma nova live agora na semana, além da live de quarta-feira, às 21 horas, onde eu e o Humberto Caletti, eu e o jornalista Humberto Caletti, conversamos sempre com 1, 2, 3 convidados que fizeram parte ou não da primeira ou da segunda edição do jornal, da versão física online. Nós conversamos as matérias que foram discutidas nas edições que já estão veiculando, né? Ou algum outro assunto que se relacione ou correlacione com a cidade de Torres. Contudo, eu, Mário Dutra Santos Júnior, agora, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, estarei recebendo alguns amigos aqui para uma live, para um bate-papo descontraído, onde nós vamos conversar de tudo. A pauta vai ser uma pauta flutuante. E nessa estreia não poderia ser diferente, né? Já que é uma estreia que, de certa forma, ela dá sentido, né, à live, né? Mário Dutra Santos Júnior convida amigos. Estou aqui com a Rafaela Kleiser, a jornalista, radialista, minha colega radialista, Rafaela Kleiser. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. E estou aqui também com a minha colega, a doutora Patrícia Chardozin Simão, advogada. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Mário. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. E estou aqui com ele. Eu, na minha opinião, acho que ele dispensa apresentações, porque eu poderia dizer, essa voz você conhece, mas essa imagem também você conhece. Estou aqui com o meu amigo, por que não dizer, né, um dos meus queridos colegas de rádio, meu professor, Lauro Santos, jornalista, radialista, um grande profissional. Boa noite, Laurinho. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite às amigas. Aí tem uma pessoa muito especial que está ali no campo, né, a dona Irene, e aqui a dona Rafaela Kleiser. Não sei se vocês enxergam aí, essa minha câmera aqui é uma porcaria. Mas acho que dá para ver um pouquinho. Estamos te vendo, sim. Então tá bom. Então funcionou o estratagema. Boa noite, Irene. Boa noite. Tudo bom? Fala um pouquinho mais alto. Eu estou preparando uma live, estou produzindo uma live especial com a Irene, hein? Olha, eu estou dando um spoiler aí. Eu já vinha pensando já em algo nesse sentido. Bom, gente, é com o maior carinho e prazer que eu recebo vocês aqui, pessoas queridas, todas essas pessoas que estão aqui, de alguma maneira, contribuíram muito e me ajudaram logo quando eu comecei na Rádio Cultural FM, se disponibilizando, indo lá, participando do programa que eu tinha junto com o Nelson Pérez aos sábados pela manhã, e contribuindo e qualificando aquele horário no conteúdo que era discutido e, com certeza, dando uma maior audiência àquele espaço que visava proporcionar uma informação de qualidade aos ouvintes da Rádio Cultural FM. E aí é nesse caminho que seguimos, através desse projeto, levando informação de qualidade agora aos internautas, né? Que acompanham não só por imagem, mas por áudio também, em tempo real, pela internet, na fanpage do jornal em preto e branco. Pois bem, eu queria começar hoje batendo um papo com vocês, mas eu vou começar pela Rafaela. Eu queria que, Rafa, eu costumava fazer isso na rádio, e não quero perder o costume, porque eu acho que, de certa forma, isso faz com que quem está nos acompanhando, né, porque o público ele se modifica, né, ele se aproprie com quem vai estar conversando com eles. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Rafa, da tua carreira profissional, da tua experiência, da tua trajetória profissional até os dias de hoje.
Então, eu comecei no rádio em 2002. Na época, eu passei pela Rádio Tropical, hoje Rádio Comunitária São João, aqui da Vila São João, local que eu resido, onde eu moro, né? Em Torres. Depois fui para a Rádio Maristela Convite, também para a Rádio Atlântico Sul, retornei para a Rádio Maristela, depois para a Rádio Atlântico Sul, e atualmente eu estou na Rádio 102.9, Amorim FM, da cidade de Sombrio, em Santa Catarina. Lá se vão 18 anos, né, no rádio. Eu, na época, fiz o curso, né, enquanto comunicadora, tirei minha DRT na FEPLAN, hoje OCIP, né? E fiz também curso de letras na Unisul, em Santa Catarina, e logo em seguida também fiz jornalismo na SATIC, em Criciúma. Pouquinho, de forma resumida, né, a minha história no rádio. Então, passei por rádio comunitária, rádio AM e rádio de frequência modulada FM. Tu teve uma passagem pela Cultural também, né? Não, na Cultural, eu não passei pela Cultural. Não pegou a passagem. Eu tive passagem pela rádio web também, Guarita Web Rádio, né? Onde eu permaneci por alguns meses, antes de ir para a rádio 102.9. Também tive o prazer... Pois é, eu ia te perguntar, achei que eu te ouvi na web. Isso, tive o prazer de trabalhar com o Laurinho, né? A gente tinha o convívio diário, né? Ele apresentava um programa e depois fazia participação também no programa que eu apresentava na Guarita Web Rádio. Foi uma experiência fantástica. Doutora Patrícia Chardozin Simão, querida amiga combativa, advogada combativa. Daí, doutora, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação, da sua atuação aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou torrense, nascida e criada aqui, né? Mas eu comecei a graduação na UBRA, e aí depois acabei transferindo para a Unesc, em Criciúma. Fiquei, acho que 1 ano e meio, 2 anos, indo e voltando todos os dias, até que me rendi à ideia de ter que virar Catarina e morar em Santa Catarina. Morei 4 anos em Criciúma, lá eu terminei a graduação, fiz alguns concursos, cheguei a trabalhar lá como servidora, e aí fiz a prova da OAB, depois da formatura, e assim que eu fui aprovada na OAB, eu já pedi a minha OAB aqui do Rio Grande do Sul, porque eu não me adaptei em morar em Criciúma. Adoro muitos amigos que eu tenho lá, mas eu não gostei da cidade, não gostei do clima, vivia doente. Já pedi daqui e pedi exoneração na prefeitura onde eu laborava lá e voltei a residir aqui. Nesse meio tempo, aí logo depois da formatura eu casei, então já voltei casada para cá, abri escritório aqui, isso foi em 2012. E desde então eu advogo aqui em Torres. Muito bem. E agora o meu amigo Lauro Santos. Laurinho, compartilha aí um pouquinho com a gente, com os internautas aí, um pouquinho da tua trajetória profissional aí, por gentileza. Nos dá esse privilégio. Ela é uma trajetória muito curta, tá? Vamos dizer assim, resumido, tá? Resumido, comecei no rádio em 79, quando eu fiz o meu... Tirei a tal da DRT, acho que naquela época não se chamava assim, não me lembro mais. Foi longo, muito tempo atrás. Depois comecei na Rádio Farroupilha dos Diários Associados. Tirei a Rádio Farroupilha do ar, porque era mundial, e fui muito operadora a trabalhar na Rádio Farroupilha, quando ela foi comprada pela RBS. Depois fui com a massa falida da Farroupilha para a RBS, foi ali que eu entrei lá, foi já em 82. Eu pulei a Maristela, né? Se eu não falar da Maristela, eu não estou em Torres, né? Em 79 eu fiz um estágio na Rádio Maristela, com o Niltinho, com o Ângelo Galhardo, foi quem me levou para lá. Eu fazia junto o programa do Ângelo à tarde, até o seu Portolã chegar de volta. Não sei se a Rafa conheceu o Portolã, acho que não. Não é da minha época. Não é da tua época. Aí, bom, aí Farroupilha,
depois Gaúcha em 86, Itapema em 85, aí depois da Gaúcha foi a PUC, depois da PUC eu vim para Torres, aí montei uma produtora aqui em Torres, não rolou. Depois, não me lembro mais. Sim, a Cultural, né, quase 8 anos, 7 anos de Rádio Cultural. Por incrível que pareça, você já estava vendo, 7 anos. E depois a Guarita Web Rádio, que foi alguns meses, né? Isso. Alguns mesezinhos que a gente ficou de setembro até... Eu, ao menos, fiquei de setembro até começo de março, não para a memória. E hoje estou tocando aí com enormes dificuldades, mas tocando uma web TV, uma TV digital, e a Sul TV. Resumindo, isso. Muito bem, muito bacana, cada um com a sua trajetória. Apresentadas as credenciais, que comecem os jogos. Gente, nós estamos passando por um ano bem difícil, né? Pandemia, vendaval, eleições, né? E de alguma maneira, independente da ordem dos fatores, de todas essas informações, todas as nossas vidas foram afetadas de alguma maneira. Eu queria perguntar, principalmente para ti, Laurinho, de que maneira, na tua leitura, de que maneira a pandemia, essa questão de vendaval, essa questão de eleições, de que maneira todas essas questões afetam ou afetaram a tua vida e como tu vê Torres se relacionando com essas 3 pautas que elas estão andando juntas. Pandemia, fenômenos naturais que, de certa forma, trazem prejuízo para as pessoas que atualmente estão em uma situação financeira bem complicada, e estamos em eleições, que geralmente são anos de muitas, digamos, promessas. Ou seja, o eleitor está mais vulnerável nesse ano? Olha, para ser bem sincero, Mário, a pandemia me atingiu em cheio, né? Como profissional. Eu não sei se eu olho para a câmera ou para vocês, porque a minha câmera está lá em cima, eu não vou olhar para vocês, eu acho que é mais proveitoso. Assim, a pandemia me atingiu em cheio. Tá? Em relação à televisão, os patrocínios todos foram embora. Né? Aqueles que estão ali são permutas, e alguns a gente está segurando a onda, porque eles vão, assim que der grana, eles vão pagar. Porque a pandemia nos pegou direto. Tá? E justamente quando a TV estava começando a se afirmar. Fazendo 1 ano aí de transmissão, a gente começou junto com a Rede Litoral de televisão, do Ângelo Galhardo, e hoje a gente está com uma carreira mais solo, mas ainda apresentando alguma coisa na Rede Litoral. E esses fenômenos de referiste aí, que são os fenômenos naturais, são nossas pautas, habitualmente. Ontem saímos com câmera e tudo para gravar, a fúria do mar, aqui a ressaca que é na frente de casa, né? Então não tem muito o que sair. Então, essas coisas, eu acho que vão mudar muito o nosso comportamento. Tá? Nós vamos passar mais a trabalhar em casa, mais a se relacionar com a família. Ultimamente, eu tenho mais trabalhado em casa do que nem a Beatriz de prova. Trouxe muitas coisas lá da TV para cá, porque está difícil, não está fácil. E Torres é uma cidade, nesse ponto, acho que a Rafa vai entender muito bem isso, é uma cidade pequena para isso. Quer dizer, o comércio ele se contrai imediatamente com qualquer situação adversa. Você vê aí, pandemia. Os caras, a primeira coisa que eles cortam é mídia. Olha, primeiro, direto. E eu não vou aqui entrar no mérito se está certo, se está errado. É um fato, é uma circunstância.
É isso, meu caro. Vai, doutora Patrícia, essa pandemia, ela trouxe, digamos, em conjunto também agora com esses fenômenos naturais que vêm ocorrendo, esse último principalmente, ela trouxe um certo, digamos, um certo sentimento para as pessoas de angústia, de apreensão, né? E, geralmente, quando as pessoas se encontram nesse tipo de situação, elas, de alguma maneira, buscam o judiciário, seja por uma questão de natureza trabalhista, porque, em decorrência da pandemia, ela perdeu seu emprego, está às vésperas de perder o emprego, ou foi mandada embora sem o pagamento de qualquer verba rescisória, ou até, na questão de um vendaval ou de um fenômeno natural, a obrigação que a administração pública tem de, em conjunto com a Defesa Civil do município, de dar algum tipo de assistência a essas pessoas. De que maneira, na sua leitura, a OAB do município de Torres, ou os advogados em si, tu como profissional, e o próprio judiciário, o Ministério Público, tem atuado nesse cenário de iminente tragédia? Bom, acho que antes de falar da pandemia, é preciso ambientar a situação, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, e mais do que isso, a gente está no litoral norte do Rio Grande do Sul. Uma região onde basicamente a economia ela infla em dezembro, janeiro e fevereiro, e a partir de março ela decresce, atingindo as vacas mais magras em julho e agosto. A partir de setembro a coisa começa a andar. Nem todo mundo é do comércio. Eu, por exemplo, Laurinho, tu, Mário, a Rafa, ninguém aqui é do comércio. Mas os clientes são, né? A economia é diretamente afetada pelos prestadores de serviço, eles recebem dos comerciantes. Logo, as coisas começam a degringolar um pouco no inverno. Dito isso, a gente ainda está chegando no inverno, que é uma época onde as pessoas adoecem mais, se resguardam mais em casa, quem tem criança, quem tem idoso, né? Todo mundo fica doente, até animal fica doente no inverno, enfim. Então, a gente já estaria numa fase crítica do ano, de um ano normal, como outro qualquer. Agora, em julho, agosto, já seria uma época complicada, onde a tendência é as pessoas se recolherem um pouco e tentar enxugar ao máximo os gastos, né? Isso indo ao encontro do que o Lauro falou. Ainda mais o Brasil foi pego, assim, digamos que de surpresa, porque estava de sobreaviso e não levou em conta o sobreaviso, né? De que o coronavírus ia estourar no mundo todo. E estourou aqui uma hora. Uhum. Então, bem naquele afã de acabou o carnaval, agora vamos começar o ano, vamos trabalhar, vamos produzir. Opa, veio o coronavírus. E aí todo mundo, meio que nesse ambiente assim de acabou as férias, agora é vida real, e eu tenho a impressão que tem pessoas que, a maioria das pessoas vive assim, né? Ficou meio perdido, não sei o que fazer, né? E aí quem pôde guardou, né? Até deixou de pagar conta e tal. E a gente vai ver ainda, o judiciário está começando só a enfrentar o que vai enfrentar de demandas aí por conta do coronavírus e dessa crise financeira, agora ainda mais esse ciclone, né? Então, a gente tem toda a questão das demandas familistas, né? As visitas estão comprometidas, a convivência com a família está comprometida, já que a Organização Mundial da Saúde diz que é para a gente conviver com o mínimo de pessoas possível, mas como é que faz para explicar para um pai que só via o filho uma vez por semana ou a cada 15 dias que não vai ter que ver? Ou então ele vai ter que bancar 15 dias direto com o filho, e aí como é que vai trabalhar? E aí a mãe 15 dias, como é que fica isso? Os avós que querem ver as crianças, e aí são
uma situação, eles estão na fase de risco, né? Eles são do grupo de risco, os idosos, as crianças também. Tem toda a questão trabalhista, que muitos empresários usaram daquela medida provisória ali para suspender ou diminuir os contratos de trabalho, mas fizeram isso errado. Isso vai estourar nos próximos meses na Justiça do Trabalho, com alguns furos que a medida provisória deixou, porque ela já amarrou bastante para que não fosse nada para a Justiça. Eu estou vendo gente aí que não podia, ou suspendia, ou reduzia no máximo 90 dias. Eu estou vendo gente que suspendeu 2 meses e agora vai querer reduzir mais 90 meses. Isso não tá, mais 90 dias. Isso não está previsto na lei, então vai dar problema depois, né? Eu estou vendo gente que reduziu e aí não informou o Ministério da Economia, o empregado não recebeu a contrapartida do governo federal. Vai dar muito problema para o judiciário esse ano. E aí, fora todos os outros problemas, as seguradoras que não vão cobrir os estragos do ciclone essa semana. Tem gente que está sem energia hoje, Três Cachoeiras, hoje à tarde ainda estava sem energia. Campo Bonito, aqui do lado do centro, está sem energia. Então, vai ter muito prejuízo que a CE vai ter que pagar, porque, gente, mais de 72, 90 horas sem energia, as pessoas vão perder tudo que tem em casa, né? As empresas, como é que vão trabalhar? Restaurante. Restaurante é essencial. Como é que está sem energia até agora? Pessoal que tem estufa aí de agricultura, maçã, verdura, tudo sem energia, imagina, vai perder tudo, a produção do ano todo. Fora isso, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Judiciário Gaúcho está com as portas fechadas desde 19 ou 25 de março e planejava reabrir dia 29 de junho nas comarcas, nas regiões onde estivesse em bandeira amarela ou laranja. O que aconteceu? Começou o boom da bandeira vermelha ali na última semana de junho, suspendeu-se por tempo indeterminado. O Judiciário está trabalhando com as portas fechadas. A gente advogado, né? Para pegar a carga de um processo físico é uma trabalheira, toda uma logística, tu tem que marcar. Para peticionar é complicado, não está tendo audiências, os oficiais de justiça só estão na rua porque é extremamente necessário e urgente. Os processos estão muito suspensos, né? As demandas trabalhistas todas dependem de audiência. 90% dos meus processos estão suspensos, os que estão entrando a gente não tem perspectiva de que vai resolver, se não for uma questão com liminar. Vai estourar muita coisa ainda até o final desse ano e ano que vem. E, sinceramente, apesar de entender que temos que nos resguardar todos, que é um momento complicado, eu não tenho como explicar para o meu cliente por que a agência da Receita Federal está aberta, por que a agência da Caixa Econômica está aberta, com os velhinhos todos lá querendo sacar, com todas as pessoas querendo sacar o auxílio emergencial, o Ministério Público está aberto, a delegacia está aberta, mas o Judiciário está fechado. E aí os clientes perguntam, mas por quê? Eles são, assim, algum tipo de servidor especial ou melhor, né, que não precisa trabalhar, bater cartão, que pode trabalhar de casa. Então, é uma questão complicada. A OAB-RS, eu acredito que, assim, OAB federal, ela não está sabendo como agir, está totalmente perdida, né, está indo num afã de paixões e de politicagem e não está sabendo defender os direitos de quem precisa defender, porque a OAB ela tem que lutar pela justiça e pelo advogado, porque é o advogado que dá guarida para o jurisdicionado, e não o oposto. Não primeiro o povo, para depois o advogado, depois o jurisdicionado, porque vai dar problema. E aí a OAB-RS ela foi totalmente em confronto do Tribunal de Justiça, isso pegou muito mal, vai dar muito problema. Para quem não sabe, muitas ordens estaduais, muitas seccionais, disponibilizaram auxílio emergencial nos moldes do auxílio federal, em 500, 800, R$1.000, enfim. Alguma contrapartida financeira por um tempo para os advogados que preenchessem uma série de requisitos, porque a gente foi diretamente afetado também pela pandemia, e a OAB-RS, ela se quedou inerte, ela não deu um pio. E por que isso aconteceu? Porque o Conselho Federal da OAB disponibilizou valores para todas as seccionais e para a OAB Federal.
e obrigou que isso fosse usado para políticas de gestão do Covid, para redistribuição de renda, enfim. Santa Catarina, por exemplo, está pagando 600, 800 reais em até 5 parcelas. Tem um RS aí, tem seccional que está pagando mais de um salário mínimo 5 meses para advogado. E aqui, sabe o que eles ofereceram? Uma máscara por inscrição da OAB que estiver com a anuidade paga, a vacina da gripe que nós pagamos todo ano, quem tinha agendado e já tinha pago, porque a gente paga adiantado, vai ganhar, eu não sei como é que vai pegar o dinheiro de volta, porque eu não agendei para pagar, e só. E diz que gastou o resto lá com um expediente interno em Porto Alegre. Então, os advogados do estado inteiro que aguentem na raça a pandemia, né? E um grupo muito grande de advogados do Rio Grande do Sul entrou com uma ação. Essa ação, a meu ver, ela foi o remédio não mais correto, não foi eleito o melhor remédio, ela foi mal instruída e ela já foi negada de plano, nem esperaram analisar, negaram, mas eu acredito que sim, seria o caso de provocar a OAB, para que ela desse ao menos uma resposta plausível, né? E não é de hoje que a OAB do Rio Grande do Sul está nos deixando órfãos, mas agora a federal também está fazendo isso de uma certa forma, está comprando briga com o governo federal. Não é papel do advogado isso, né? A gente tem que lutar pelos direitos de todos, a gente tem que lutar por democracia, é uma coisa muito maior do que o governo, o partido que está no governo, enfim. E, assim, ó, se advogar já era um ato heróico, um ato de coragem lá, para quem não é da área, a gente sempre fala de uma frase do Sobral Pinto, que foi um dos advogados aí mais famosos do Brasil, que fala que a advocacia não é uma profissão para covardes. Se nunca foi para covardes, mais do que nunca advogar e peitar tudo isso, tá bem complicado. Peitar a porta do fórum fechada, a porta da delegacia fechada, sabe? O servidor que tá com medo de te atender e pegar coronavírus, o oficial de justiça que tá indo negado para a rua, o cliente que não quer te pagar o honorário porque ele quer segurar, ele não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, os alvarás que era para ter sido liberado, o alvará é no final do processo, gente, quando já está lá para ser disponibilizado o dinheiro, um processo que fala em dinheiro. Os alvarás não foram disponibilizados, mais da metade das demandas da Justiça Federal, o cliente é o INSS. O INSS teria que ter se manifestado e liberado milhões em alvará de processos que estavam prontos. Porque a Justiça Federal, pelo menos aqui, eu estou falando do TRF4, tá? Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deu 60 dias para o Ministério, para o INSS se manifestar, para cumprir, implantar os benefícios de quem já tem o direito garantido, pagar os alvarás de quem já teve o benefício implantado, não fez nada, e a multa que era para ser aplicada não está sendo aplicada, estão dando mais uma colher de chá de mais 45, mais 30, mais 60 dias para o INSS. Enquanto isso, tem centenas de famílias esperando um benefício que, na maioria das vezes, é de um salário mínimo para não morrer de fome, né? E aí, enquanto isso, o INSS também é uma das únicas autarquias federais que está com as portas fechadas, não atende ninguém. Então, advogar mais do que nunca está sendo, assim, um ato de coragem, mas, ao mesmo tempo, às vezes, é a única mão que se estende para o jurisdicionado, para a pessoa que precisa, é a nossa. Então, acho que mais do que nunca, atender a população é o nosso papel, é a nossa missão, foi para isso que a gente estudou, né? E acho que mais do que um dever, é quase que uma obrigação nesse momento, tentar buscar justiça para as pessoas, independente se elas vão conseguir nos pagar ou não, pelo menos eu penso assim, né? Uma hora o retorno vem, porque o que tem de gente que é analfabeta e não sabia pedir o benefício assistencial de R$600, gente, não é pouca. Então, está sendo praticamente, assim, lidar com caridade, com questões, assim, ao mesmo tempo que a gente lida com uma guarda, com um abrigamento de uma criança, com uma criança em perigo, a gente também lida com uma pessoa que não tem o que comer em casa, que perdeu tudo, né? Graças a Deus ninguém me procurou,
Não tive nenhum conhecido que teve grandes prejuízos aí do ciclone, enfim, até agora, pelo menos, né? Sim. Mas eu acredito que vai ter muita gente que vai precisar buscar a justiça e está sendo uma situação bem complicada. Esse ano está sendo um ano muito desafiador, né? Eu li alguma coisa, eu sou uma curiosa e amante, assim, da Umbanda e do Candomblé, mas eu não entendo muito, não tenho muito tempo a dedicar da minha vida a isso. Eu li alguma coisa que ano passado era o ano da verdade, esse ano é o ano da justiça, se não me engano, é Xangô esse ano? O ano da justiça, mas tinha alguma coisa a respeito disso. Ano passado sairiam todas as sentenças, digamos assim, toda a verdade seria colocada no papel, e esse ano toda a justiça seria aplicada. E a gente viu isso em diversos setores aí da sociedade, né? Muita coisa está sendo colocada em prova, e eu não acho que é de graça que a gente está enfrentando uma pandemia dessa que está fazendo com que a gente tenha que rever quase que todos os nossos valores, e que acho que pela primeira vez tem gente que não está sabendo o que é, que não tem o que fazer com muito dinheiro, está sabendo que o pobre passa sem ter dinheiro para lazer todos os meses, todos os dias de toda uma vida, né? Tá tendo que se galgar na família, em poucos amigos, e restabelecer os valores de verdade, que não são consumismo, né? E, na verdade, tudo isso que a senhora falou torna também o trabalho do jornalista, né, no caso do Lauro, da Rafaela, bastante importante, porque sem informação... Com certeza, com certeza. É primordial, mais do que nunca. É primordial. Rafaela, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque eu, como teu colega radialista, assim, sou fã do teu trabalho, sempre acompanhei, acho muito bacana. Como é para ti, que trabalha em veículo de comunicação, trabalhar com notícias que não são, ultimamente, vamos ser sinceros, né? Nos últimos meses, tu não tem, sei lá, eu acho que tu dar uma notícia boa é algo muito raro, né? E raro, mas também prazeroso, né? Quando tu tem a oportunidade de dar uma notícia boa, embora sendo algo raro, deve ser muito prazeroso diante da tragédia que nós estamos vivendo. Eu queria que tu dividisse um pouquinho aqui com a gente como é que está sendo para ti, como profissional da comunicação, que é uma função essencial em épocas de pandemia, não só em épocas de pandemia, mas agora, principalmente nessa época, porque sem informação a coisa não acontece, né? E como é que está sendo para ti, como é que tu está, como profissional, como pessoa, como é que tu está lidando com isso? Então, enquanto cidadãos, todos nós estamos vivendo, na verdade, um momento bem atípico, né? Eu, por exemplo, nunca imaginei ter que usar máscara e ter que ficar isolada, quarentena, enfim, distanciamento social. Mas, assim, é muito bem colocado pela doutora Patrícia essa questão de que nós, enquanto seres humanos, a gente está aprendendo a ser igual. E não interessa se eu tenho mais, se você tem menos, se eu sou branco, se você é amarelo, se você é preto, vermelho, enfim. Eu acho que o momento que a gente vive está sendo igual para todo mundo. Um momento bem difícil, conturbado, não só pela questão da pandemia, mas porque a gente está vivendo em dois extremos. A questão da economia, que pesa bastante para todos os profissionais, e a questão da saúde. Se eu fosse colocar hoje na balança o que pesa mais para mim, enquanto profissional de rádio, e enquanto pessoa, enquanto cidadã, Rafaela Kleser, a questão da saúde pesa mais. Porque, querendo ou não, a gente fica sempre naquela insegurança. Meu Deus, será que eu estou com a Covid-19? Será que eu vou conviver com alguém que, de repente, vai transmitir esse vírus? E se eu, porventura, né, ser diagnosticada com Covid-19, tem que ter o cuidado, porque eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 19 anos. Eu, infelizmente, estou em processo de luto ainda. Minha avó faz 14 dias que partiu para um outro plano. E eu passei por momentos terríveis, porque no hospital a gente teve muita restrição na questão de ter o contato direto com ela, porque ela era do grupo de risco, tinha efisema pulmonar e depois foi diagnosticada com câncer
de pulmão, câncer pulmonar. Então, já começa aí, né, toda a dificuldade da família ter o contato, e, enfim. E depois passei pelo processo de luto, e hoje a gente sabe que no máximo é 4 horas que você tem para se despedir da pessoa que você ama. Mesmo que ela não tivesse a Covid-19, há muitas restrições, muitos decretos municipais, a orientação, né, para que realmente haja ainda distanciamento naquele momento tão difícil para todos nós, né, porque é um ente querido que parte, você sabe que é o momento de dizer adeus, né, e a gente teve 15 minutos só de caixão aberto para fazer toda a despedida, e eu te confesso que foi um momento muito triste. Eu sempre pedi a Deus para que a minha avó não partisse nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, de tantas restrições e de tanto distanciamento, isolamento social. Mas, enfim, aconteceu. Estou lidando com esse luto nesses 14 dias ainda, né? A gente sabe que não é fácil quando a gente perde uma pessoa tão próxima da gente, ela que convivia comigo. É um processo muito, muito dolorido, né? Você, na verdade, não sabe o que fazer, se você continua desse lado, do outro lado, enfim. Mas a gente tem que continuar. E voltando um pouquinho atrás, falando sobre a questão da pandemia, nós, enquanto profissionais de comunicação, temos que nos reinventar diariamente, porque o momento pede isso. E muito mais direcionar para o online, para a internet, né? Porque tem toda essa questão de você fazer uma entrevista, evitar que as pessoas estejam na rádio, no estúdio, de forma presencial, e se estiverem, tem aquela questão do, né? Também do uso da máscara. Então, a gente teve que se reinventar nesse sentido de fazer mais entrevistas via telefone, né? Através da internet, WhatsApp, enfim, do modo que dá. E também essa questão, assim, de saber que o momento é de muita incerteza para todos nós. O rádio hoje é um meio eficaz, instantâneo, mas nós dependemos também de patrocinadores, e vários profissionais hoje foram atingidos. Infelizmente, as pessoas, de forma geral, têm aquela visão ainda de que investimento, né, em mídia, em anúncio, seja no jornal, seja na rádio ou na televisão, é a primeira coisa que se deve cortar no momento de incerteza. E isso atinge não só TV, jornal, mas principalmente o rádio. Então, a gente tem que saber lidar com esse momento que a gente vive, né? Muitas rádios demitiram muitos profissionais, né? Isso é lamentável. Ótimos profissionais que hoje estão desempregados. Muitos fizeram durante 20, 30 anos ou até mais isso, e é o que realmente eles sabem fazer, e hoje estão afastados em função, né, dessa questão que a gente está vivendo, né, e o desemprego está assolando muitos profissionais desse meio do rádio. E algo que me chamou muita atenção, Mário, foi a questão do social. Hoje a rádio está trabalhando muito com o social, e na rádio onde eu trabalho, eu já recebi muitas ligações, muitos pedidos. E algo que me comoveu muito nessa semana foi de uma família que não tinha que comer. E aí eles me mandaram uma mensagem às 11 horas da manhã, uma mãe desesperada com um filho de 5 anos de idade. E ela me disse: Rafa, eu preciso de ajuda, eu só tenho um pouco de arroz para fazer agora, ao meio-dia. E eu até passo por isso tranquilamente, mas o meu filho, eu não sei o que eu vou fazer agora para o almoço. E aí eu fiz o apelo no ar e só desliguei o microfone, foi muito rápido. Uma ouvinte escutou e foi até a rádio, levou cesta básica, carne, enfim, tudo que a gente precisa, né, para ter uma boa alimentação. E, graças a Deus eu fui levar, né, a cesta básica, essa alimentação para essa família. E é algo, assim, indescritível, fazer o bem sem olhar a quem. E eu, nesses 18 anos de rádio, sempre procurei ajudar as pessoas, mesmo aquelas que eu não conheço, porque eu me coloco muito no lugar dos outros. Eu acho que empatia, independente se você é do rádio ou não é,
tem que fazer parte da vida da gente. Agora, mais do que nunca, eu acho que esse momento está sendo bom para dar um chacoalhão em certas pessoas que acham que o mundo gira em torno do seu umbigo. Não, não é assim, né? Tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda e é muito mais fácil nós estarmos na posição de quem pode ajudar do que na posição de quem está esperando ajuda. E algo que eu queria... questão da fome, né? Eu acho que nenhum ser humano deveria passar por esse momento, é algo muito triste. Você saber que alguém não tem o que comer, não tem nenhum alimento para dar para o seu filho. Rafa, eu queria... eu não ia tocar no assunto, mas já que tu tocou, eu queria novamente te agradecer do fundo do meu coração, minha amiga, de tu estar aqui dividindo tudo isso com a gente, para o nosso aprendizado. Tu sabe, eu tenho um carinho especial por ti, tu é uma das colegas do meio... É um meio complicado esse meio de comunicação, né? E a gente aprende muita coisa e conversando com as pessoas, e eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ti, e tu falando isso me traz a lembrança, né, do meu aprendizado, da responsabilidade que tem o profissional que está diante de um microfone. Verdade. Né? Uma responsabilidade imensa, e eu acho que... tenho certeza que tu cumpre o teu papel lindamente, formosamente, porque quem está diante de um microfone e sabe usar, tem um poder na mão que não... Olha, tem um poder na mão, um grande poder, e esse poder, aliado ao teu talento, sendo usado para o bem, com certeza as pessoas, de certa forma, vão estar muito amparadas através do exercício da tua profissão, do teu ofício, que é fundamental e essencial. E meus parabéns, minha admiração, renova minha admiração por ti. E pulo agora para o Lauro Santos, que, de certa forma, o Lauro Santos gente, não é querer chover no molhado, mas o cara é referência, não adianta. Para mim, não sei se para ti, Rafa, mas o Lauro, para mim, é referência. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu também. Ele já encheu comigo. Eu fico tocando o saco dele. Mas é um cara de uma humildade tremenda, um cara que me ajudou muito, sempre me orientou, dentro e fora da rádio, na frente e por trás do microfone, sempre me deu orientação, direção, toques, né, dicas e tal. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa de coração. Ô, Mário. E um grande profissional. E eu quero, em homenagem a tudo isso, fazer uma perguntinha saia justa para ele. Meu nome é jornalista, radialista Lauro Santos. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o papel da administração pública? Qual é o papel da prefeitura? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do governo federal? Tá? Nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Qual é o papel da imprensa? Qual é o nosso papel hoje? Coaduna com o que a doutora Patrícia diz, coaduna com o que a Rafaela disse, e coaduna com muito mais coisas que eu sei que tu tem a dizer, e algumas coisas que eu venho acompanhando do trabalho que tu desenvolveu na TV Litoral, do trabalho que tu vem desenvolvendo na Sul TV, né, que eu achei muito importante, os boletins que tu dava, tu e a Irene em parceria, os boletins sobre a questão da pandemia, do avanço da pandemia em Torres, né, das estatísticas, né, e tantas outras coisas. E eu quero te dizer o seguinte, que hoje, eu saindo de Torres, eu fui largar alguns exemplares da versão física do jornal na
pousada que fica ao lado do prédio onde o senhor reside, né? Me deparei realmente, e aí a verdade deve ser dita, eu me deparei com uma rua alagada. Eu tive que estacionar o meu carro ao lado do teu prédio e sair caminhando, porque eu não poderia botar na frente do teu prédio, porque o meu carro é baixo, a água entraria no cano de descarga e você sabe o que acontece. Então, Lauro, hoje pela manhã. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, eu gostaria, Lauro, que tu fizesse uma análise de conjuntura disso tudo. Bom, em primeiro lugar, Mário, deixa eu citar uma coisa. A Rafaela sempre foi um objetivo profissional meu. Tá? Aliás, quando ela estava na Maristela e eu estava na Cultural, no Festival de Valorismo, eu ainda cheguei para ela e disse, eu vou trabalhar contigo ainda. Me lembro desse troço. Bom, todos vocês têm vestido de estimação, né? Todo Sim. mundo a doutora está com uma gatinha, um gatinho, eu vi. A Rafa está com quem aí? Um cachorrinho? Isso, eu adotei ela. E nós estamos com a pergunta. Como é que é o nome? É Kali. Karen. Kali. Eu tinha que estar de fone aqui para ouvir direito. Bom, mas enfim. Hoje não viste nada, Mário. Ontem estava muito pior. Pode olhar as postagens desde a sua perfil. Estava bem pior, o mar estava muito assustador. Mas, enfim, estás me colocando numa situação de julgador do Estado, das ações de prefeitura. Está bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, não vou dizer quem é a pessoa que está envolvida aí, mas esse auxílio emergencial, hoje, para a pessoa que precisa, está sendo um verdadeiro desastre. Tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, isso é relato real. Eu, por exemplo, não tive acesso a isso. Aí você vai dizer, você está bem, você mora na frente da praia. Amigo, eu fiquei sem salário. Tá? E aí, quando eu tive em 2018 um cachezinho ali, outro que entrou no posto de renda, acabou, não tive acesso. Se não fosse um auxílio emergencial da prefeitura, por sinal, a prefeitura de Torres recebeu ali um auxílio de alimentos, ele tinha passado um aperto, porque aí ele não estava recebendo também. O Estado não estava pagando. Como é que é professor do Estado do Rio Grande do Sul só? Mas tem pessoas que hoje ainda, o auxílio emergencial só vão ter contrato em setembro. Tá? Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que, olha, só vou poder retirar meu auxílio emergencial em dinheiro em setembro. E não estou conseguindo nem pagar as contas que bloqueia, que dá problema. Houve um mal, na minha opinião, um mau estudo desse auxílio emergencial. Ele foi mal estruturado. O Estado estruturou mal. Né? Então, acho que o papel do Estado não é ser o tutelador, não é o cara, vamos aqui, pega a tua mãozinha, tu vai. Não. O Estado tem que ser adulto, e quando eu digo Estado, é um Estado maior, né? Tem que ser adulto, tem que ceder o auxílio para quem precisa. Né? Vamos falar de Bolsa Família, vamos falar de outros auxílios aí que o Estado acaba provendo àqueles que precisam. Tem que dar, acabou. Não é tutela, é auxílio. O auxílio emergencial, na minha opinião, do jeito que está, perdeu nas opções. Porque o dinheiro fica bloqueado por um bom tempo. A pessoa não tem acesso, a não ser que faça uma série de manobras para conseguir pagar suas contas. E assim mesmo, sofrendo o risco de entrar e dizer, entre daqui uma hora, entre daqui uma hora. Então, o que está acontecendo? Eu estou inventando essa história, isso é um fato. Bom, ações de prefeituras têm sido todas, Mário e amigos aqui, amigas, presas pelas ações do Estado, aí sim, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, porque eles precisam autorizar que as prefeituras ajam dentro dessa questão de pandemia.
E aí os municípios ficam bloqueados. Não podem fazer absolutamente nada, tem que rezar pela cartilha, porque se não fizer isso, está de mal com o Estado, está de mal com a União. Poxa vida, cada município tem a sua particularidade. Infelizmente, Estado e União não enxergam isso, não enxergam as peculiaridades de cada município. Esse é um ponto que toca muito fundo, na minha opinião. E, Mário, você falou, e deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Ontem eu fui cobrado por um amigo, né? Poxa, vocês começaram com o noticiário e estava muito bom, não sei o quê, e depois parou. Eu vou dizer por que parou. Eu acho que a Rafa talvez vá compreender isso. Primeiro, que nós começamos o momento mais hermético do isolamento. Nós estávamos numa casa alugada, no Paço de Torres, numa situação completamente assim. O estúdio era do lado da cama. Uma coisa absurda. É aquelas coisas que você nunca sabe. Eu já fiz transmissão em rádio de tempo do lado de uma lavanderia. Tá? Bom, o problema foram, e aqui eu vou falar muito claramente, as informações. Sabe que na guerra, a primeira vítima é notícia. Era a primeira vítima, é que leva o primeiro tiro. Porque você não tem números reais, você não tem o fato real. Olha, tantos estão internados, tantos morreram, tantos... Se nós começávamos a fazer essas contabilidades, daqui a pouco terminava o noticiário e dizia lá, vem cá, e aí? Será que é isso aí mesmo? Porque naquela época o Paço de Torres estava 0, 0, 0, 0, 0. Todos os dias era 0, 0, 0, 0. Não é possível. Não existe. Paço de Torres não é um lugar encantado. Não é um lugar único. Não é um lugar único. Entende? Eu começava a ler aquilo ali e comecei a me irritar. E a Rafa sabe, quando eu fico irritado, eu fico contrariado e começo a desancar. Aí um dia que eu disse, eu não vou fazer essa M. Não vou fazer. Vou dizer tudo de novo, que deu 0, 0 de novo, e que deu 2, 3 casos ali, aqui, quando você sabe que é mais. Então, são coisas que me chateiam, me irritam. E eu acabei dizendo, olha, eu estou com 54 anos, não vou me desgastar por uma situação dessas. Vamos começar a agir de forma diferente. Não botar o jornal, mas colocar as informações oficiais. E ponto. Sem comentário, o telespectador que faça ali, o assinante que faça ali o seu comentário. Ah, não, isso aqui é enrolação, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então, o telespectador está dizendo, assim como a Rafa botaria no noticiário que ela apresenta, a mim, daria os fatos, e quem vai falar é o ouvinte. Quem vai opinar é o seu Zé da padaria, que está ali no rádio ouvindo. E essa moça aí está mentindo. Coitada da Rafa, é a Rafa que vira a bola da vez. Quando não, a gente sabe que não é a gente que está mentindo. Os fatos estão ali sendo apresentados ou por uma agência de notícia, ou pelo município, ou pela área de comunicação social de um hospital. E você fica na mão disso aí. Entendeu, mano? Essa é a questão básica de por que nós paramos com aquele noticiário das 6. Eu disse, chega! Tem uma hora que chega. Daqui a pouco eu desanco, como eu estou desancando aqui, eu acabo tendo um faniquito, como estou tendo aqui, dizendo, estou cansado de ler informação na qual eu não acredito. Falei. O que eu nunca falei na TV, falei aqui. Na verdade, estava parecido com aquela situação lá de Minas Gerais, né? Onde não Minas não tinha, o Covid não existia Covid em Minas Gerais, né? Não existia. E agora, realmente, as UTIs no estado de Minas Gerais estão com seus leitos em mais de 90% de ocupação. Então, na verdade, era a questão da subnotificação, né? Ou seja, as pessoas que não eram devidamente testadas, né? E aí, o fato da pessoa não ser testada, isso não quer dizer nada. Ela pode apresentar
todos os sintomas, e muitas vezes ela possui Covid, não é testada, ou não é, digamos, diagnosticada de forma correta, e isso faz com que o vírus, a doença, a pandemia se propague de uma forma como de acordo com os veículos de comunicação. Tá travando. Tá travando. Nós estamos enfrentando dificuldades com o Vale do Ultra Santo Júnior. né, indo Vamos para o aguardar que ele chegue uma posição melhor aí para da situação do... Mas eu queria... Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim, agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria, num primeiro momento, para deixar um gostinho depois de quero mais, né? Para depois eu receber aqueles comentários, vocês têm que fazer outra de novo e tal. Mas eu queria realmente trazer, através dessa live, uma primeira impressão do momento que nós estamos vivendo, né? Em todos os sentidos, num plano geral. E eu gostaria agora de que cada um de vocês falasse suas considerações finais. Estamos chegando... A minha ideia era fazer em torno de 50 minutos essa live, Mário, mas a gente está se encaminhando... Oi, pode falar. Mário, só a título de informação, desculpa atropelar aí o amigo, mas a Nária Helena Rosa está dizendo o seguinte, que para a tabulação dos fatos, as fontes devem ser fidedignas. Ela está comentando aqui, a produção está me passando aqui pelo WhatsApp. Seguinte, claro que tem que ser fidedignas, evidente. Olha, eu procuro... Aliás, tive um problema essa semana por causa disso, por uma fonte que não era fidedigna, que meu parceiro acabou colocando uma informação que eu tive que tirar do ar. Eu disse, gente, tem que filtrar a fonte. Fonte não é assim, sabe? Não pode cair de cabeça. O fulano falou, opa, vamos lá. Não, as coisas têm, né, Rafinha? As coisas têm que ser... A fonte, ela tem que ser filtrada e cuidada, não é isso? E agora, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Fontes oficiais, né? Dados oficiais é muito importante. Eu acho que foi isso que ela quis, né? Colocar ali em questão. Eu acredito que sim. Bom, eu quero finalizar essa live com as nossas últimas considerações. Eu quero inverter a ordem dos fatores. Eu quero começar dando a minha última consideração. Claro que eu vou largar uma pimentinha. E aí, depois a gente passa para a Rafa, depois a gente passa para a doutora Patrícia, e vou pedir para que o Lauro Santos feche essa live mandando o recado. Bom, minhas últimas considerações... As minhas últimas considerações, pessoas, é o seguinte: eu queria inicialmente agradecer aos meus convidados, aos meus queridos amigos, são pessoas amigas que eu tenho aqui, que estão aqui nessa live comigo. Queria agradecer a todos de coração que estão dedicando o seu tão precioso tempo a estar trazendo informação, né, de interesse público a todos, né? E também gostaria de deixar a seguinte provocação, e eu quero fazer uma live sobre uma matéria, uma pequena matéria demonstrativa que eu vi na sua TV, que eu gostei muito, e eu quero fazer uma live sobre isso, sabe, até fazer uma matéria no jornal sobre isso, que é sobre a distribuição de verba pública para os veículos de comunicação, né? Eu achei bem interessante aquela proposta da SUTV ali, de uma maneira exemplificativa, eu achei interessantíssimo. Eu acho que a cidade de Curitiba carece de veículos de comunicação, de mídia expressa e não expressa, de qualidade, né? E quando eu falo de qualidade, tu não precisa ter um grande veículo de comunicação, quando eu falo em dimensões físicas, mas tu pode ter um pequeno veículo de comunicação com efetividade, um corpo de profissionais qualificados, né? E
e aonde ele repercuta a notícia de acordo com o interesse da sociedade e não de pequenos grupos. Então, pelo menos foi assim que eu aprendi e é assim que eu vou seguir fazendo. E também me cercando de pessoas de valor como vocês. Queria dar uma boa noite a todos. Queria passar agora para a Rafaela. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, mais feliz ainda em saber que o Lauro estaria nessa live. Adorei conhecer a Paty também, já estou chamando de Paty, viu? E o Mário, né, que é uma pessoa muito querida, eu tenho um carinho, uma admiração enorme por você. Estou à disposição sempre que precisar, se eu chamar, estarei sempre à disposição. E foi muito bacana, adorei essa live, espero que todos que acompanharam também tenham gostado. E fica aí, então, a dica, ó, pessoal, para acompanhar o teu trabalho. Muito obrigado, porque eu sei que tu, a partir da semana que vem, vai estar também, né, me entregando um pouquinho do teu trabalho, do teu conteúdo, compartilhando comigo, e eu fico muito feliz por isso. Um abraço, sucesso para você sempre. Abraço a todos vocês, a Paty, ao Laura, a Irene e todos que nos acompanharam. Tudo de bom. Bom, eu queria começar agradecendo também a oportunidade, fiquei muito lisonjeada com o convite, né? Não foi o primeiro, nem o segundo, mas eu fico muito feliz sempre. Falar, eu quase não gosto de falar, né? E acho que o grupo está muito seleto, fiquei muito contente em estar aqui nessa conversa hoje, em aprender um pouco mais sobre os bastidores do jornalismo. Acho que o papel do jornalismo, do comunicador, né, mais do que nunca, ele está muito demonstrado como ele é primordial, é de primeira ordem a importância, a valorização, né? E acho que essa tua pimenta aí, depois eu vou te dar mais algumas sugestões para alguns temas, acho que ela é muito válida, e eu queria fazer uma lembrança, quando tu falou sobre isso, e a gente estava falando de dados fidedignos aí, que a Rafa e o Lauro falaram, já estou chamando de apelido também. Eu queria lembrar uma coisa que talvez vocês não assistam, não tenham tempo, mas acho que o pessoal que está assistindo lembra, que nós estamos sem ministro da Saúde há um bom tempo, né? E nesse meio tempo aí, logo depois que o último ministro oficial saiu, a gente teve um buraco, né, nos dados oficiais. Porque a gente sabe que subnotificação é uma realidade, é chovendo molhado no Brasil, né? A gente sabe que qualquer dado que tu pegar aí de violência, de prisão, é 1%, é a ponta do iceberg, é o que está nas estatísticas, mas é o que temos, né? Só que houve um buraco aí e acabou, não tinha mais publicidade diária, nem live, nem entrevista, nem nada do Ministério da Saúde. E aí os veículos de comunicação tiveram que se unir numa coisa inédita, acho que no mundo, e eles arregaçar as mangas e, bom, então já que nem esse papel o governo está cumprindo, né? Então vamos nós ter que trabalhar, porque é para isso que a gente serve, é para isso que a gente está aí, a nossa obrigação primordial é informar, e os veículos de comunicação começaram a mostrar, e essa divergência, que é grande em alguns dias, já está mostrando como mesmo os dados oficiais, eles têm lá os seus problemas, né? E acho que ficou muito rico, tomara que continuem essa oficialização diária aí de confrontação de dados da imprensa e do governo federal, está muito bom, porque a gente está conseguindo avalizar melhor o que está acontecendo e o que não está acontecendo, né? E para encerrar, eu gostaria de deixar aí o questionamento para que todo mundo pensasse. Apesar de que nem todo mundo tem a obrigação de ter lido o Max Weber ou o Manifesto do Partido Comunista ou Marx e Engels, enfim, não estou falando aqui de comunismo, tá, gente? Estou falando aqui de capitalismo. O papel do Estado, o Estado que o Laurinho estava falando, o Estado com E maiúsculo, lá, instituição, governo, seja ele qual for, é prover, tá? A partir do momento que o Estado obriga,
a minha ficar dentro de casa, ele automaticamente tem que me dar meios de que eu sobreviva, pague as minhas contas e não tenha que me expor na rua em risco, né? E assim como o Lauro falou, o auxílio emergencial ele demorou a vir. Quando ele veio atrasado, ele já chegou atrasado, ele demorou a ser pago e até hoje tem gente que não recebeu nem a primeira parcela. Isso é só o que veio, né? Então eu deixo aí o questionamento para o pessoal pensar tudo que poderia ter sido feito na esfera federal, estadual, municipal, muita coisa que não envolvia recurso público, tá? Que envolvia mais era a gestão, e que não aconteceu. E lembrar que, apesar de que tenha sido postergadas, as eleições continuam sendo esse ano, viu, gente? A gente vai votar esse ano para prefeito, para vereador, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais antes de apertar aquela teclinha lá na urna, porque isso vai influenciar os nossos próximos 4 anos como cidade, como estado, né? Então, eu deixo essa responsabilização aí para cada um faça a sua meia-culpa, né? Afinal, todos são eleitos. Todos que estão lá receberam os nossos votos, né? E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Pode me convidar toda semana que eu vou adorar. Tá? Achei o máximo essa forma desse programa. Parabéns, Mário. E foi um prazer estar com todos vocês. Tudo de bom. Fiquem todos bem. Se cuidem. E um beijão, um abraço a todos que estão nos assistindo. Se puderem, fiquem em casa. Tudo bem. Mário e amigos, eu quero dizer, a produção me chamou a atenção aqui, de que essa live está sendo retransmitida pela Sul TV. Tá? Então, quer dizer, quem está nos assistindo também está nos assistindo pela Sul TV, e tudo aquilo que eu falei foi lá para a Sul TV. Tá? Uma coisa que eu percebo hoje, um ano depois, Mário, nessa experiência maluca, entre aspas, da Sul TV, é que a Sul TV incomoda. Sabe? Eu recebi vários sinais durante esse período todo de que nós incomodamos. Se você chega no comércio e o comércio não quer anunciar com a gente porque acha caro ou porque não vê, porque não estava na televisão normal, no canal normal, deles por enquanto, quando a gente faz uma publicação, seja ela qual for, tomando todos os cuidados, por mais que se tenham cuidados, sempre tem um grupo que se incomoda, se chateia, tenta inclusive nos censurar. Mas eu acho que a censura é uma forma de repressão do passado e que deve ser enterrada e esquecida. A liberdade de imprensa é um direito que nos cabe defender com unhas e dentes. Nós, radialistas, nós, jornalistas, temos que defender essa liberdade de imprensa. Veja bem, não a libertinagem de imprensa, não a imprensa irresponsável, não aquela opinião sem fundamento, ou não a fonte sem ser filtrada, sem ser confiável, sem ser investigada, sem ser questionada. É uma coisa que sempre me incomodou no jornalismo. Eu sou, gente, mais artista do que jornalista. Eu caí nesse jornalismo na época de ter que tomar a decisão de um curso universitário, ter rodado na URGS em Direito. Então, na URGS tinha 2 opções. Tá? Não sei se hoje ainda é assim. Tinha mesmo. Direito e Comunicação. Foi assim que eu escolhi. Rodei no Direito, rodei na Comunicação e passei na Comunicação da PUC. Na PUC não tinha opções. Pois é, fazer o quê? Não deu. Mas aí eu acabei entrando nessa do jornalismo, mas o meu lado sempre foi o lado artístico da coisa. O rádio, pelo rádio, o rádio, como diz o McLuhan, né, o teatro da mente, né, que foi, até hoje, é o meu texto que define o que eu sou dentro do rádio. Talvez, a Rafa vai se lembrar, dá para contar um caos aqui. Né?
Daí a web rádio era uma rádio que tinha câmera, assim como tem aqui. Tá? E eu me senti extremamente incomodado, e me sinto mesmo incomodado, diretor de televisão, eu sinto incomodado pelo câmera. E eu mesmo notei que foi pior. Eu disse, Rafa, rádio não precisa de câmera. E a Rafa disse assim, tu está dando um tiro no pé, tu trabalha na rádio com câmera. Eu disse, bom, nós fizemos uma discussão, eu acho que de mais ou menos uma meia hora, onde evidentemente a Rafa me venceu nos argumentos, né, por causa da modernidade, blá, 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 aquela coisa toda. Disse, mas eu não consigo criar os personagens, que tinha a questão do personagem, tinha a questão do menino lá do Rio de Janeiro, meu Deus, me deu um branco, pelo amor de Deus, que fazia os personagens lá do velhinho, hein? Isso, fazia os personagens. Então, assim, mas como é que eu vou interagir com isso, com uma câmera na minha frente? E o cara está lá no Rio, gravou lá no Rio. Né? Então, essas coisas são limitadoras, sabe? Já que tu me colocasse nessa situação, vou encerrar dizendo o seguinte: nós somos responsáveis, não só como no pequeno príncipe, por aqueles que cativamos. Somos responsáveis pelos ouvintes, pelos telespectadores, pelos seguidores que cativamos. Então, como responsáveis, nós temos a obrigação de ser o mais sincero possível com eles. Sejam eles os caras que querem ouvir a entrevista com o Gabriel Pensador, ou querem ouvir a entrevista com o prefeito Carlos Souza. Seja quem for, nós temos que ter essa responsabilidade. E essa responsabilidade é uma obrigação muito pesada para nós. É o que nos desgasta, é o que nos faz amar essa profissão, mas que nos faz suar a camiseta para manter essa responsabilidade. Então, gente, no rodapé da página derradeira, as escusas de quem foi longo por não ter tido tempo de ser breve. Mário, muito obrigado pela fidalguia de me convidar. Eu me senti um pouco sem jeito para a história de câmera, eu não gosto de câmera, mas, de toda maneira, eu, a Beatriz e a Irene, estamos felizes aí de ter participado desse bate-papo aí com vocês. E aqui nos acompanhando, boa noite, muito obrigado e até um dia, até a próxima. Então, pessoal, esse espaço está batizado. Batizado e abençoado por vocês. E agora é só tocar o barco para frente e aguardando de vez em quando aqueles. Eu sinto falta dos toquezinhos do Lauro, quando eu acabava o programa lá na Rádio Cultural FM. Logo, acabava o programa, tinha uma meia dúzia de áudio dizendo: tem que melhorar nisso, tem que fazer isso. Eu acho que a vida toda é um aprendizado, né? E quero que Oxalá permita que até o final da minha vida eu puder contribuir com essas dicas aí, é fundamental. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, obrigado a todos. Até uma próxima. Beijão, gratidão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Fiquem bem, cuidem-se. Isso aí.